Olá, bom dia, tudo bem? Pois bem, vamos lá, vamos à nossa parte. Esse vídeo roteiro para a prova tem uma função básica, tentar ajudar vocês a se focar naquilo que interessa para a nossa prova de espanhol. Como já falamos em aula, nono ano talvez do fundamental seja a série, o ano com maior acúmulo de conteúdos. Então, por isso que nós vamos ter que nos adaptar a esse tipo de realidade e vamos estudar. A prova está dividida, desculpa, desviar o olhar. É que eu estou com a prova na minha frente, eu estou com o livro de gramática aqui, enfim. Então pode parecer meio mal educado, tá desviando o olhar, mas necessário. Então vamos ao que nos interessa. A primeira parte, a primeira questão, né, porque são 7 questões a prova, é a interpretação de texto. Eu vou pedir um favor para vocês determinadamente. Não caiam na armadilha de responder aquilo que vocês acham sobre a questão. E sim, interpretem o que o texto diz sobre a questão. Por isso, interpretação de texto, né? É simples, né? Então, por favor, por que eu estou falando isso? Porque eu já vi milhares de vezes, dá uma afirmação, verdadeiro ou falso. Aí você diz, olha, eu sou contra isso, então é falso. Só que o texto estava dizendo o contrário. Então, nesse ponto não temos muito onde fugir. Vamos nos ater ao que o texto diga. E sejamos críticos na nossa consciência, se for o caso. Vamos lá. O segundo exercício, o primeiro exercício. E aí vamos parar. Ele está composto, ele está estruturado, já com um contraste entre pretéritos indefinidos e imperfeitos. Então você vai ter que dizer quando é indefinido, quando é imperfeito. Qual a diferença dos pretéritos? Bom, pretérito é passado, né? Todo pretérito é passado. No caso aqui estamos falando do pretérito indicativo. O modo indicativo é o modo do indiscutível. Estou preparando uma classe ou uma vídeo classe para a prova. Verbo estar. Isso é indiscutível. Eis o resultado que vocês estão vendo aqui. Posso gostar ou não gostar. Uso gafas. Verbo usar. Tengo barba. Verbo tener. Estou com uma blusa gris. Estou com uma blusa cinza. Enfim. Tudo que eu falei. Estou em minha casa. Verbo estar. Todos esses verbos e todos esses usos que eu dei para o verbo estão no modo indicativo. Por isso que modo é uso. Então, modo, modalidade. Então, e com a característica é indiscutível. Então, modos do pretérito são coisas que aconteceram e foram indiscutíveis. A diferença está. O pretérito indefinido. Um passado que terminou. Por exemplo, Brasil le ganhou a Costa Rica. Brasil ganhou a Costa Rica. Isso aí, ganhou, né? É indiscutível. É uma ação que aconteceu no passado e passou. Então, o pretérito a ser usado para dar essa informação é o pretérito indefinido. Vamos usar a lógica do futebol agora com a Copa, né? Pretérito imperfeito, uma ação interrompida. Suécia ganhava o partido e a Alemanha conseguiu dar-lo volta. Ganhava. Portanto, é uma ação interrompida. Estava ganhando, foi interrompido no ato de ganhar. Confere? Por favor, eu vou dar uma dica. Neste livro, na unidade 37, tem um amarelinho, um pouco um verdinho, né? Mais claro, que é esse bem entendido, que também é verde, que
tem a mesma coisa, a mesma informação. É o contraste 1. Aqui é a unidade 37. Aqui é o 37. Mas outro talvez não seja 37, mas está no livro. Que é contraste 1, pretéritos indefinido imperfeito. Estudem. Estudem. Tá bom? Vamos lá para o segundo ponto. Segundo ponto, imperativo. Segundo ponto, imperativo. Quando a gente vai para o imperativo, aí nós temos uma situação. O modo imperativo é outro uso. Já sabemos o modo indicativo. O modo imperativo tem basicamente 3 funções principais. Sempre tem algumas outras adjacentes, mas essencialmente ele tem 3 missões. Uma, ser usado para dar ordens. Outra é para dar conselhos. E terceiro, para dar instruções. Então, o modo imperativo tem essa função organizativa. Então, o modo imperativo podemos pensar da seguinte maneira. Pensemos da seguinte maneira. Ele tem uma face afirmativa e uma negativa. Então, temos o imperativo afirmativo e negativo. Qual a primeira característica do imperativo? Não tem primeira pessoa. Não existe primeira pessoa no imperativo. Então você não fica se dando ordens. Pablito saluda, Pablito llora. Isso não rola. Então, o imperativo tem como função, como eu já disse, dar ordens, conselhos e instruções. Mas tudo, absolutamente tudo, tem que ser levado no contexto. Né? Não é a ferramenta mais adequada, mas não é a única. Existem outras formas de dar conselhos na gramática, na norma, enfim. Existem outras formas de dar instruções e tem outras formas de dar ordens. Mas, por favor, a ferramenta adequada é o imperativo. Então, como se organiza? Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu vou recomendar, de novo, a gramática. Na unidade 63 desse livro, procurem imperativo afirmativo 1. Então, qual é a característica desse imperativo afirmativo 1? Ele vai trabalhar com os verbos regulares. Então, por exemplo, ama, ame, amemos, amada, amem. Olha só essa amada. Vosotros. Os espanhóis usam sempre vosotros. Os americanos não usamos. Mas, como a gente não dá espanhol americano, eu recomendo estudem. Amad, estudiad, bebed, seguid, que é o vosotros. E pasmem vocês, vosotros é um tratamento informal. Informal. Portanto, de muito uso na Espanha. Então, vamos lá. Reparem que os verbos de primeira conjugação, terminados em ar, são invertidos em relação aos de segunda e terceira conjugação. Me explico. Segunda conjugação, terminados em er e terceira em ir. Se eu pegar, por exemplo, o verbo amar, na segunda persona seria amar, termina com a. E usted, ame, formal, terceira persona, ame. Mas, se você pegar um verbo terminado em er ou ir, é o contrário. Por exemplo, vender. Segunda persona seria, se fosse seguir a outra linha, seria venda, mas não, é vende. E usted venda. Abrir, abre. Usted abra. E o verbo cantar. Canta. Você percebeu que está invertido? Canta, segunda persona, cante, terceira persona, porque termina em ar. Mas os verbos terminados em er e ir são o contrário. Vou pegar outro exemplo. Abrir. Abre e abra. Ficou mais claro? Está invertido. Não se confundam com isso, né? Dá muita confusão. Recomendo de novo unidade 63 nesse livro e no outro procurar imperativo afirmativo 1. Aí a unidade pode mudar. Verbos irregulares.
Em verbos irregulares eu dei aula e vou retomá-los nesta terça-feira. Não se preocupe que vamos ter uma outra revisão. Os verbos irregulares. Então aqui tem na unidade os verbos. Temos o verbo decir, por exemplo, em segunda persona dele seria di, hacer, has, ir, ve, ve para tu casa, ve para un lugar. Poner, pon, salir, sal de aquí. Tener, ten, e venir, ven. Seriam basicamente esses os verbos irregulares a serem estudados e reestudados, porque nós vamos voltar a eles na sala de aula. Combinadíssimo? Vamos dar continuidade. O próximo seria o plusquamperfecto. Plusquamperfecto. Plusquamperfecto também separei aqui no livro de gramática. O plusquamperfecto está aqui. O plusquamperfecto é um verbo, aí voltamos ao indicativo, só que composto. Esse pretérito composto, portanto, um passado que aconteceu, e ele tem que, esse passado, ele é composto. Quando eu falo a palavra composto, quer dizer que ele não se conjuga sozinho, digo, o verbo. Ele necessita de um verbo auxiliar. E o verbo auxiliar do pretérito plusquamperfecto, parênteses, não se confundam com o mais que perfeito do português. Existe um verbo mais que perfeito no português, mas ele é simples. Tivera, pudera, sonhara, entendera, fecha parênteses, esquece o mais que perfeito. Vamos ao plusquamperfecto, que por mais que seja a mesma coisa, dita em latim, plus, quer dizer mas, quam, que significa que, e perfeito. Perfeito é um verbo composto. Todo verbo composto, como eu já disse, demanda uma fusão. No caso aqui, o verbo auxiliar será o verbo haver conjugado no pretérito indefinido. Desculpa, perdão, indefinido não, essa hora da manhã. Imperfecto, vamos recuperar. Verbo haver na sua conjugação imperfecta. Había, habías, había, habíamos, habíeis, habían. Mais um particípio. O que é um particípio? Um particípio é uma forma verbal que se caracteriza pelas terminações em ar, que se transforma em ado, e ou ir se transforma em ido. Então, nós vamos pegar esse ado ou ido nos verbos regulares e vamos somar com o pretérito imperfeito do verbo haver. Então ficaria assim. Vamos pegar os três verbos agora dos pretéritos. Se eu pego o verbo cantar, e eu quero falar na segunda persona de singular, então eu vou dizer, no pretérito indefinido, eu vou dizer eu cantei. Cantei. Se eu pegar na segunda persona do singular do verbo, do pretérito imperfecto, eu cantava. Então, cantei, terminei de cantar. Cantava, estava cantando e fui interrompido. E o pretérito plusquamperfecto seria eu havia cantado. Tu havias cantado. Verbo comer, tu havias comido. Viram um particípio aqui? Ado ou ido? Um detalhe, existem alguns particípios irregulares. Por exemplo, ver, visto, romper, roto, abrir, abierto, morir, muerto, a ser hecho. Enfim, vocês vão encontrar isso facilmente em qualquer pesquisa básica de Google. Tá bom? Voltemos ao ponto. Para que serve? Para que serve o plusquamperfecto? Que tem que
tem uma função. Se o pretérito indefinido é uma ação concluída no passado, o imperfecto é uma ação interrompida no passado, e o plusquamperfeito tem uma função. Então a função dele é anteceder uma ação principal do passado. Por exemplo, antes de preparar este vídeo, eu hice que é o que eu hice? Várias coisas. Eu me havia preparado, eu havia selecionado, eu havia organizado, eu havia prendido as luzes, eu havia hecho muitas coisas. Perceberam? Então, o pretérito plusquamperfeito é o passado do passado. Fechou? Vamos agora ao imperativo negativo. Imperativo negativo, eu recomendo 2 caminhos para estudo. O primeiro tem a unidade 65 deste livro, procure no outro com a unidade. Imperativo negativo, que tem a seguinte característica. É o presente do modo subjuntivo, só que antecedido com o advérbio de negação no. No. Então, negativo sempre começa com no. No cantes, no vivas, no respires, no estudies, no sueñes, no comas, no bebas, no progreses, no mires. Enfim, é muito fácil. É só pegar aquela tabelinha do subjuntivo e anteceder o verbo, a raiz do verbo, com o no na frente. Então, por exemplo, vamos lá pegar o verbo cantar e fazer todo o percurso de novo. Falamos agora o verbo cantar. Pretérito indefinido. Cantei. Eu cantei. Não, perdão, vamos começar tu, porque não existe primeira persona aqui no caso do imperativo. Então vamos lá, segunda persona. Tu cantaste. Segunda persona do pretérito imperfeito. Tu cantavas. Pretérito plusquamperfeito. Tu havias cantado. Imperativo, afirmativo. Canta. E imperativo negativo. No cantes. Então, para fechar a questão do imperativo negativo, recomendo que vocês estudem a unidade do presente de subjuntivo. O que é subjuntivo? Um outro modo. E o que é outro modo? Um outro uso. Mas nesse caso ele está a serviço do imperativo. Ok? Não tem função de subjuntivo. Tá legal? Então vamos lá. Para fechar, teremos testes e uma textualidade. Textualidade é um pequeno texto, qual em 5 linhas vocês vão me falar em todos esses modos e esses tempos, vocês vão escrever alguma questão que serão provocados ou estimulados a defender ou opinar. Como eu já falei, é opinativo, não tem juízo de valor, desde que esteja no arco de civilidade, de direitos humanos, enfim, tudo é aceito, tudo é aceito. Não estarei julgando opiniões. Por favor, não tentem escrever analisando aquilo que eu acho. Não. Falando o que vocês acham, que não haverá problema. Já aconteceu de alunos ter uma nota maior, mesmo não concordando com o que eu penso. E tem alunos que tiveram nota menor, mesmo concordando com o que eu penso, ou seja, não é o ponto. O que eu quero é coerência, coesão e, basicamente, uma visão ampla de opiniões que serão respeitadas. Eu aqui na minha aula não faço distinção de grupos, ideias, todos desde que estejam no campo republicano. Tá bom? Um abraço, boa sorte na prova. Valeu!